David Hume, um dos filósofos mais influentes do iluminismo escocês, é amplamente reconhecido por suas contribuições fundamentais à filosofia moderna, especialmente no campo do empirismo e do ceticismo. Nascido em 1711, em Edimburgo, na Escócia, Hume dedicou sua vida ao estudo e à reflexão filosófica, desafiando as correntes de pensamento de sua época e deixando um legado que ainda reverbera no pensamento contemporâneo. Sua obra abrange uma vasta gama de temas, incluindo epistemologia, ética, religião e psicologia, e suas ideias continuam a ser debatidas e estudadas em universidades e centros de pesquisa ao redor do mundo. Ao longo de sua vida, Hume se destacou não apenas pela profundidade de suas reflexões, mas também pela ousadia com que desafiou as concepções tradicionais do conhecimento humano. Sua filosofia empírica, que enfatizava a experiência como a base do saber, foi uma crítica direta às abordagens racionalistas que prevaleciam no século XVII. Contudo, o que realmente distingue Hume de outros filósofos é sua habilidade em unir o empirismo à análise crítica das limitações da razão humana, especialmente no que tange à questão da causalidade, da indução e da moralidade. O impacto de sua obra não se limitou ao campo da filosofia pura. Hume também teve um papel crucial no desenvolvimento da ciência moderna, influenciando diretamente pensadores como Immanuel Kant, que, ao se deparar com as limitações do conhecimento humano apontadas por Hume, buscou dar uma resposta filosófica que levaria à sua famosa Revolução Copernicana na filosofia. Além disso, sua abordagem empirista também exerceu influência sobre o pensamento científico, em particular no campo da psicologia, que mais tarde se desenvolveria como uma disciplina autônoma. É importante ressaltar que a vida de Hume não foi marcada apenas por seus feitos intelectuais, mas também por um certo isolamento e por uma série de desafios pessoais. Embora tenha sido amplamente respeitado em círculos filosóficos, Hume não teve um reconhecimento imediato por parte do público em geral, especialmente após a publicação de sua obra mais célebre, Tratado da Natureza Humana. O livro, inicialmente, não obteve sucesso comercial, o que levou Hume a se afastar temporariamente da filosofia acadêmica e buscar outros meios de sustento, como a administração pública e a diplomacia. Por outro lado, sua obra teve uma recepção calorosa entre os filósofos mais jovens da época, que viam em Hume uma nova perspectiva revolucionária sobre o conhecimento e a experiência humana. O próprio Hume, no entanto, reconhecia as limitações de seu trabalho inicial, e em uma de suas últimas obras, Investigação sobre o Entendimento Humano, ele fez revisões e refinamentos significativos de suas ideias, oferecendo uma versão mais acessível e depurada de suas reflexões. O ceticismo de Hume também se estendeu à questão religiosa, e ele ficou famoso por suas críticas à religião tradicional. Em uma época em que a religião ainda ocupava um papel central na vida europeia, Hume foi um dos primeiros filósofos a questionar as bases racionais da fé e da revelação divina, em especial ao discutir a possibilidade de milagres e a credibilidade dos relatos religiosos. Sua posição sobre esses temas o colocou em desacordo com muitos dos seus contemporâneos, mas também garantiu a ele uma posição de destaque entre os filósofos que buscavam separar o conhecimento científico e racional das crenças baseadas em autoridade e fé. Embora Hume tenha sido um pensador crítico e, muitas vezes, provocador, sua filosofia também foi profundamente humanista. Ele acreditava que a razão humana era limitada e, portanto, deveria ser complementada pela experiência e pelos sentimentos. Em sua visão, as emoções, em particular a simpatia, desempenhavam um papel crucial na moralidade e nas ações humanas, o que o levava a uma visão mais pragmática e realista sobre o comportamento humano. Essa perspectiva influenciou significativamente o desenvolvimento da ética e da psicologia, ajudando a moldar uma compreensão mais complexa e integrada da natureza humana. Além disso, Hume se preocupou com a educação e o desenvolvimento do indivíduo dentro de um contexto social. Sua análise sobre como as ideias se formam e se disseminam na sociedade não foi apenas um exercício filosófico, mas também uma reflexão sobre o papel do conhecimento na melhoria das condições humanas. Para ele, a busca pelo conhecimento não deveria ser vista como um fim em si mesmo, mas como uma ferramenta para promover o bem-estar social e individual. A influência de Hume, embora não tenha sido totalmente reconhecida durante sua vida, se estendeu além de sua morte, em 1776. Sua obra foi gradualmente sendo integrada ao cânone filosófico ocidental, tornando-se uma das bases para o desenvolvimento do pensamento moderno.
Os filósofos contemporâneos, como os pragmatistas norte-americanos e os filósofos analíticos britânicos, continuaram a se inspirar em suas ideias sobre empirismo, causalidade e moralidade. Por fim, a relevância de Hume no contexto filosófico contemporâneo não pode ser subestimada. Suas ideias sobre o conhecimento, a indução e a moralidade continuam a ser fundamentais para a filosofia e para as ciências sociais. Hume, com seu olhar atento às limitações da razão humana e sua crítica à autoridade tradicional, abriu caminho para novas abordagens no estudo do comportamento humano, da ética e da ciência. Seu legado é, sem dúvida, um dos mais duradouros na história da filosofia. David Hume nasceu em 7 de maio de 1711, em Edimburgo, na Escócia, em uma família protestante de classe média. Seu pai, Joseph Hume, era um advogado, e sua mãe, Catherine Falconer, era uma mulher de boa educação e forte influência sobre a vida do jovem David. No entanto, a infância de Hume foi marcada pela perda precoce de seu pai, que morreu quando ele tinha apenas 2 anos. Essa perda não impediu, no entanto, que o jovem Hume fosse uma criança precoce e inquieta intelectualmente, com uma mente que logo se voltaria para questões filosóficas e científicas. A educação de Hume teve início em escolas locais, onde mostrou grande aptidão para os estudos. No entanto, ao contrário de muitos de seus contemporâneos que se dedicaram ao estudo de leis ou teologia, Hume foi atraído pela filosofia desde muito cedo. Em 1723, com apenas 12 anos de idade, ele ingressou na Universidade de Edimburgo, onde teve seu primeiro contato com a filosofia formal. A universidade, na época, era um centro de aprendizado que já cultivava as ideias do iluminismo e do racionalismo, mas também oferecia um campo fértil para o desenvolvimento do empirismo que se consolidaria na obra de Hume. Durante seus anos em Edimburgo, Hume foi influenciado pelas obras dos grandes pensadores da época, como John Locke e George Berkeley, cujas ideias sobre a percepção e o conhecimento empírico moldariam seu próprio pensamento. No entanto, Hume rapidamente se distanciou das teorias de seus predecessores e começou a desenvolver uma visão mais radical do conhecimento, uma visão que desafiaria as bases filosóficas tradicionais. Embora tenha sido influenciado pelo empirismo de Locke, ele foi além, questionando as premissas que fundamentavam o entendimento humano e a experiência sensorial. Após completar seus estudos em Edimburgo, Hume se mudou para Londres em 1734, aos 23 anos, a fim de continuar seus estudos filosóficos e buscar um público mais amplo para suas ideias. Durante esse período, ele escreveu o que seria sua obra mais ambiciosa, Tratado da Natureza Humana, um trabalho que levaria Hume a questionar profundamente a natureza da mente humana, a percepção e o conhecimento. Essa obra representou um ponto de ruptura em relação às abordagens racionalistas predominantes, e em muitos aspectos, antecipou conceitos que seriam mais tarde desenvolvidos na psicologia moderna. O Tratado da Natureza Humana foi uma obra ousada e inovadora que procurava oferecer uma explicação sistemática de como o conhecimento e as crenças humanas são formados, com ênfase nas experiências sensoriais e nas emoções. Hume argumentava que as ideias humanas surgem das impressões sensoriais, ou seja, do contato direto com o mundo, e que a mente humana não possui uma capacidade inata para formar ideias sem a mediação da experiência. Para ele, todo conhecimento derivava da percepção sensorial, o que se tornava uma base sólida para o desenvolvimento do empirismo. Contudo, apesar da profundidade e originalidade de suas ideias, o tratado não foi bem recebido pelo público e pelos filósofos de sua época. Sua abordagem cética e seu questionamento das verdades estabelecidas, especialmente em relação à causalidade, à indução e à religião, assustaram muitos de seus contemporâneos. O público em geral não estava preparado para aceitar as implicações filosóficas de suas reflexões, e a obra foi amplamente ignorada, o que levou Hume a reconsiderar sua abordagem filosófica. Em resposta à recepção fria do tratado, Hume decidiu reescrever suas ideias de maneira mais acessível e didática, o que resultou na publicação de sua investigação sobre o entendimento humano em 1748. Essa obra, mais concisa e focada, buscava refinar os conceitos apresentados no tratado, destacando as limitações da razão humana e propondo uma análise mais crítica da indução e da causalidade. A investigação teve uma recepção mais favorável do que o tratado, ajudando Hume a ganhar mais reconhecimento no meio filosófico e intelectual da época.
A experiência de Hume em Londres também foi marcada pela interação com outros filósofos e pensadores importantes, como Adam Smith, com quem desenvolveu uma amizade próxima. Smith, que mais tarde seria conhecido como o pai da economia moderna, compartilhava muitas das preocupações filosóficas de Hume, especialmente no que se referia à moralidade e ao funcionamento das sociedades humanas. Juntos, eles foram parte de um movimento intelectual que procurava desenvolver uma compreensão mais racional e científica da natureza humana. Apesar de sua vida ser predominantemente focada na filosofia, Hume também teve uma carreira pública. Ele trabalhou como bibliotecário da Faculdade de Advocacia de Edimburgo e, mais tarde, como secretário de uma embaixada britânica na França. Essas experiências no serviço público ajudaram Hume a sustentar-se financeiramente e também a desenvolver uma visão mais prática e realista da política e da sociedade, o que se refletiria em suas ideias sobre moralidade, governo e justiça. Aos 40 anos, Hume já havia consolidado sua posição como um dos pensadores mais importantes de sua geração. Sua filosofia, marcada pelo empirismo radical e pelo ceticismo, desafiava as bases da metafísica tradicional e da teologia, mas também oferecia novas perspectivas sobre o funcionamento da mente humana, da moralidade e das instituições sociais. Sua formação filosófica, portanto, foi uma jornada de questionamento constante das concepções estabelecidas, e suas ideias se tornaram a base para muitas discussões filosóficas nos séculos seguintes. Hume também se destacou por sua postura crítica em relação à religião. Durante sua juventude, ele teve contato com as doutrinas religiosas que dominavam a sociedade escocesa, mas rapidamente se distanciou dessas crenças. Sua filosofia empírica levava-o a questionar a validade das provas de Deus e das revelações religiosas, posicionando-o como um dos primeiros pensadores a questionar abertamente a racionalidade das doutrinas religiosas em um contexto iluminista. Essa postura gerou muitas controvérsias e o colocou em confronto com teólogos e defensores da religião institucionalizada, mas também solidificou sua reputação como um pensador radical e inovador. A juventude de David Hume foi marcada pela busca incessante por um conhecimento mais profundo e pela construção de uma filosofia que desafiava as convenções de sua época. Sua formação intelectual, suas influências e suas primeiras obras mostraram seu compromisso com a exploração dos limites da razão humana, preparando o terreno para as grandes questões filosóficas que ele viria a abordar ao longo de sua vida. Em 1739, com 28 anos, David Hume publicou sua obra mais ambiciosa até aquele momento, o Tratado da Natureza Humana, um trabalho filosófico monumental que procurava lançar as bases do empirismo moderno. Com esta obra, Hume se propôs a desenvolver uma teoria sistemática da mente humana, explorando como as ideias e as crenças surgem a partir das impressões sensoriais, e questionando a própria natureza do conhecimento, da causalidade, da moralidade e da religião. A ambição de Hume era imensa, mas a recepção de seu trabalho foi, de início, nada menos que frustrante. O tratado foi dividido em 3 volumes, o primeiro abordava a percepção e a teoria do conhecimento, o segundo tratava da moralidade e da razão, e o terceiro explorava as implicações religiosas da filosofia de Hume. Nessa obra, Hume se distanciou de muitos dos seus predecessores, como René Descartes e John Locke, ao defender uma forma radical de empirismo que afirmava que todas as ideias humanas são derivadas de impressões sensoriais diretas. Para ele, a mente humana não possui ideias inatas, como pensavam os racionalistas, mas sim ideias formadas a partir da experiência sensorial. Esse ponto de vista desafiava a noção de que a razão humana poderia atingir uma verdade objetiva e absoluta sobre o mundo. Um dos aspectos mais revolucionários do tratado foi a forma como Hume abordou a questão da causalidade. Ao contrário dos filósofos que acreditavam que a causalidade era uma conexão necessária e fundamental no mundo, Hume argumentou que a causalidade não era algo que pudesse ser racionalmente comprovado ou observado diretamente. Em vez disso, ele sugeriu que a crença na causalidade se originava da experiência repetida de eventos sucessivos, criando a impressão de que um evento necessariamente causa o outro. No entanto, ele questionava a base dessa suposição, desafiando a ideia de que nossa compreensão da causalidade era, de fato, uma verdade absoluta e indiscutível. Além disso, a obra abordava o problema da indução, um tema que se tornaria um dos pontos centrais do pensamento humeano. Hume questionava a validade do raciocínio indutivo, isto é, a capacidade de inferir leis universais a partir de casos particulares.
Para ele, a indução não poderia ser justificada racionalmente, já que não havia garantia de que o futuro se comportaria como o passado. Esse ceticismo em relação à indução desafiava não apenas a filosofia tradicional, mas também os métodos científicos que se baseavam na observação e na experimentação para estabelecer teorias gerais. O impacto da publicação do tratado foi, no entanto, muito aquém das expectativas de Hume. A obra, que ele esperava ser um marco para o avanço da filosofia, foi recebida com frieza e até mesmo com desprezo por muitos de seus contemporâneos. Na época, o estilo da obra, denso e complexo, não era bem compreendido pelo público em geral, e muitos filósofos consideraram as ideias de Hume demasiado radicais e céticas. Sua proposta de que a razão humana era limitada e que grande parte de nosso conhecimento era construído a partir de impressões sensoriais não foi bem aceita pela maioria dos filósofos que acreditavam na capacidade da razão de alcançar verdades universais e absolutas. Além disso, Hume também enfrentou críticas de teólogos e religiosos, que se sentiram desafiados pela sua visão sobre a moralidade e a religião. No tratado, Hume questionou as bases da fé religiosa, argumentando que as crenças em milagres e revelações divinas não podiam ser justificadas racionalmente. Em uma época em que a religião era um pilar central na sociedade europeia, essas críticas foram vistas como extremamente ousadas e provocativas, o que fez com que Hume fosse acusado de ateísmo ou, pelo menos, de agnosticismo. O ambiente religioso e intelectual da época não estava preparado para lidar com a radicalidade de suas ideias. Diante da recepção negativa, Hume ficou desiludido com o sucesso de seu trabalho e, por um tempo, abandonou a filosofia como profissão. A obra, que ele havia considerado como sua grande contribuição ao pensamento filosófico, parecia ter sido ignorada, e ele se afastou do campo acadêmico para buscar sustento em outras áreas. Foi nesse período de afastamento que Hume encontrou novos horizontes, assumindo o cargo de bibliotecário da Faculdade de Advocacia de Edimburgo, e depois, em 1746, o de secretário de uma missão diplomática britânica em Paris. A experiência pública lhe deu uma nova perspectiva sobre a vida e, eventualmente, o impulsionou a revisitar suas ideias filosóficas. Apesar de sua decepção com a recepção inicial do tratado, Hume não abandonou completamente suas ideias filosóficas. Ele revisitou e reestruturou muitas de suas ideias, e, em 1748, publicou Investigação sobre o Entendimento Humano, uma versão mais acessível e condensada de sua filosofia. Nessa obra, Hume simplificou muitos dos conceitos apresentados no tratado, e seus argumentos se tornaram mais claros e diretos, o que ajudou a torná-lo mais compreensível para o público. A investigação teve uma recepção bem mais favorável, e foi nela que Hume finalmente encontrou o reconhecimento que seu trabalho merecia. O sucesso de Investigação sobre o Entendimento Humano marcou uma virada na carreira filosófica de Hume. O livro não só foi mais bem recebido por seus contemporâneos, como também fez com que suas ideias fossem levadas a um público mais amplo, incluindo filósofos da Alemanha, como Immanuel Kant, que seria profundamente influenciado por sua crítica ao empirismo e ao ceticismo humeano. A obra contribuiu para o amadurecimento do pensamento moderno, e Hume passou a ser visto, ao lado de John Locke e George Berkeley, como um dos pilares do empirismo britânico. É importante notar que, apesar do sucesso tardio de sua obra, Hume nunca foi um filósofo popular em seu tempo. Sua crítica à religião, seu ceticismo em relação ao conhecimento humano e sua abordagem radical da causalidade e da indução foram sempre controversas. Contudo, sua influência cresceu com o tempo, e o impacto do tratado e da investigação se consolidou nas décadas seguintes, quando suas ideias foram incorporadas por filósofos como Kant, Smith e outros pensadores do Iluminismo. O tratado, que inicialmente foi rejeitado, acabou sendo reconhecido como uma das obras mais profundas e inovadoras da filosofia moderna. A publicação de Tratado da Natureza Humana e as controvérsias que surgiram em torno dela foram marcos decisivos na vida de David Hume. Embora a obra tenha sido recebida com resistência, seu impacto filosófico foi profundo, moldando a trajetória do pensamento moderno. A superação das dificuldades iniciais de reconhecimento e a subsequente publicação de Investigação sobre o Entendimento Humano marcaram o amadurecimento de Hume como filósofo, e suas ideias continuariam a influenciar gerações de pensadores no futuro. A filosofia de David Hume é fundamentalmente marcada por uma visão empirista radical, que coloca a experiência sensorial como a base de todo o conhecimento humano.
Em suas obras, especialmente no Tratado da Natureza Humana e na investigação sobre o entendimento humano, Hume apresentou uma abordagem crítica ao racionalismo dominante de sua época, que defendia a capacidade da razão pura para alcançar verdades universais. O empirismo de Hume, por sua vez, enfatizava que todo conhecimento se origina da experiência sensorial, desafiando a ideia de que a mente humana possui ideias inatas ou uma compreensão intuitiva do mundo. A principal premissa de Hume era que todas as ideias humanas derivam das impressões sensoriais. As impressões são as percepções mais vívidas e imediatas que temos, como as cores que vemos, os sons que ouvimos e as sensações físicas que experimentamos. A partir dessas impressões, a mente humana forma ideias, que são cópias mais fracas das impressões originais. Por exemplo, a ideia de cor vermelha ou é uma reprodução mental da impressão sensorial de vermelhidão que temos ao olhar para um objeto vermelho. A distinção entre impressões e ideias foi uma das contribuições mais importantes de Hume para a filosofia moderna, pois ele acreditava que somente por meio dessa relação entre a experiência direta e o pensamento poderiam ser construídas todas as nossas concepções do mundo. Ao negar a existência de ideias inatas, Hume refutava a noção de que a mente humana possui uma estrutura pré-existente para compreender o mundo. Para ele, a mente humana era, em essência, uma tábula rasa, uma folha em branco que, ao longo da vida, se preenche com ideias adquiridas por meio da experiência. Esse ponto de vista o colocava em oposição direta aos racionalistas, como René Descartes, que acreditavam que certos conhecimentos, como a existência de Deus ou as verdades matemáticas, eram intuitivos ou inatos. Para Descartes e outros racionalistas, a razão pura era capaz de aprender essas verdades de forma independente da experiência sensorial, algo que Hume refutava completamente. Em sua crítica ao racionalismo, Hume também questionou a validade de muitos dos conceitos metafísicos que os filósofos racionalistas consideravam evidentes. Um exemplo claro disso é sua análise da causalidade. Para Hume, a causalidade não era uma propriedade observável no mundo, mas uma crença formada pela mente humana, com base na repetição de eventos. Quando vemos que um evento A é seguido por um evento B várias vezes, passamos a associá-los como causa e efeito, mas essa conexão não é algo que possamos perceber diretamente. A causalidade, portanto, não é uma verdade racional ou uma descoberta intuitiva, é apenas um hábito mental criado pela experiência repetida. Esse ponto de vista cético em relação à causalidade tem implicações profundas para a filosofia e para as ciências. A indução, ou seja, a inferência de leis gerais a partir de casos particulares, baseia-se na crença de que o futuro se assemelhará ao passado. Porém, Hume argumentou que não há justificativa racional para essa crença, pois não podemos provar que o futuro se comportará de maneira semelhante ao passado. Para ele, a indução era uma prática fundamentalmente irracional, baseada apenas na experiência e na expectativa, e não em uma fundamentação lógica ou matemática. Esse problema da indução seria mais tarde retomado por filósofos como Karl Popper, que, no século XX, se debruçaria sobre as limitações da indução no desenvolvimento científico. A crítica homeana à causalidade e à indução não era um convite ao niilismo ou ao ceticismo absoluto. Ao contrário, Hume acreditava que, embora não pudéssemos justificar racionalmente nossa crença na causalidade ou na indução, essas crenças eram necessárias para o funcionamento da vida cotidiana. Sem a crença na causalidade, por exemplo, seria impossível agir no mundo ou fazer previsões sobre o futuro. Para Hume, a razão humana tem um papel limitado, e a ação humana depende, em grande medida, das impressões sensoriais e dos hábitos adquiridos ao longo da vida. Além disso, Hume não rejeitava a razão de forma total, mas a via como uma ferramenta útil, mas limitada. A razão humana, para ele, é eficaz para resolver problemas que envolvem relações formais e lógicas, como as matemáticas e as ciências naturais. No entanto, quando se trata de questões que envolvem a experiência e a moralidade, a razão tem pouca utilidade isolada. Hume acreditava que a moralidade não pode ser derivada apenas da razão, como tentavam fazer os filósofos racionalistas, mas sim da emoção e da simpatia. A razão sozinha não poderia nos dizer o que é moralmente bom ou mal, e isso dependeria de nossos sentimentos e de nossa capacidade de nos colocar no lugar dos outros. A simpatia, para Hume, é o mecanismo central da moralidade humana. Ela nos permite compreender e partilhar as emoções dos outros, o que, por sua vez, nos leva a agir de acordo com princípios de benevolência e justiça.
Para Hume, a moralidade é uma construção social, fundada na interação entre os indivíduos e no desenvolvimento de sentimentos de empatia e solidariedade. Ele acreditava que, ao agir de forma moral, as pessoas buscam maximizar o bem-estar coletivo, não por um raciocínio frio e lógico, mas por um impulso emocional de simpatia que nos liga aos outros seres humanos. Esse entendimento da moralidade também se conecta à visão de Hume sobre o funcionamento das sociedades humanas. Em seu trabalho sobre a história das ideias e a psicologia humana, Hume defendeu que a civilização e o progresso social dependem de uma educação moral que forme cidadãos capazes de agir de acordo com o interesse coletivo, sem que seja necessário recorrer à coerção ou à autoridade externa. Sua visão ética não era utópica, mas pragmática, e procurava compreender as complexidades das relações humanas dentro de uma sociedade em evolução. Por fim, o empirismo de Hume teve um impacto duradouro não apenas na filosofia, mas também em outras áreas do conhecimento, como a psicologia, a economia e as ciências sociais. Sua ênfase na experiência como fonte primária do conhecimento e sua análise crítica da razão humana ajudaram a moldar uma abordagem mais pragmática e realista da ciência e da sociedade. Hume contribuiu para o surgimento de uma visão do ser humano mais complexa, em que a razão é apenas uma das facetas do comportamento humano, e os sentimentos, as emoções e os hábitos desempenham papéis cruciais na formação de nossas crenças, ações e instituições. A filosofia de David Hume é indissociável de seu ceticismo radical, que permeia não apenas sua análise da razão humana, mas também sua crítica contundente à religião e à metafísica. Hume desafiou os princípios que sustentavam o pensamento filosófico tradicional de sua época, questionando a validade das crenças religiosas e da especulação metafísica. Seu ceticismo não se limitou a uma rejeição total do conhecimento, mas sim a uma crítica profunda das pretensões de conhecimento que não podiam ser justificadas por meio da experiência ou da razão. Esse aspecto de sua filosofia é particularmente evidente em sua análise da religião, que se tornou um dos pontos mais polêmicos e controversos de sua obra. Uma das áreas mais significativas em que o ceticismo de Hume se manifestou foi na análise das provas da existência de Deus. Hume questionou as tradicionais tentativas racionais de demonstrar a existência de um ser supremo. No Tratado da Natureza Humana e em sua investigação sobre os princípios da moralidade, ele fez uma crítica feroz à evidência empírica apresentada pelos defensores da religião, em particular as chamadas provas a posteriori da existência de Deus, como o argumento do design. Este argumento, que afirmava que a complexidade e a ordem do universo eram evidências da existência de um Criador divino, foi atacado por Hume como uma inferência inválida. Para Hume, a comparação entre o universo e uma máquina, como faziam os defensores do argumento do design, era a falha. Ele argumentava que, embora fosse razoável supor que uma máquina complexa tivesse sido criada por um ser inteligente, a mesma não se aplicava ao universo. A alegação de que a ordem do cosmos indicava a existência de um Criador era, para Hume, uma conclusão precipitada. O universo, na visão de Hume, era um fenômeno natural cujas origens estavam além da compreensão humana. Ele desafiou os teólogos a fornecerem provas mais concretas e menos especulativas para apoiar suas afirmações, argumentando que, se a razão humana não pode compreender plenamente o funcionamento do universo, muito menos seria capaz de compreender a natureza de Deus. Além disso, Hume se dedicou a questionar a validade das crenças religiosas em milagres. Em seu ensaio sobre os milagres, ele argumentou que relatos de milagres são inerentemente duvidosos, uma vez que se baseiam em testemunhos que, por sua natureza, são mais propensos a enganos e erros do que em evidências objetivas. Para Hume, a probabilidade de que uma história de milagre fosse verdadeira deveria ser considerada em relação à probabilidade de que os relatos fossem falsos ou baseados em enganos. Ele defendia que a evidência para milagres nunca poderia ser suficientemente forte para justificar uma crença racional, pois a violação das leis naturais, por sua própria natureza, deveria ser algo extremamente improvável. Essa visão de Hume, de que a razão não poderia apoiar crenças religiosas irracionais, causou grande controvérsia em seu tempo. A sociedade escocesa do século XVIII, embora já influenciada pelos ideais iluministas, ainda estava profundamente enraizada em tradições religiosas e dogmas teológicos. Hume se tornou um alvo para muitos defensores da fé religiosa, que o viam como um inimigo da moralidade e da verdade. Sua crítica ao cristianismo, em particular, foi considerada herética, e ele foi frequentemente acusado de ateísmo.
No entanto, Hume nunca se identificou explicitamente como ateu, mas sim como um agnóstico, reconhecendo as limitações do conhecimento humano para chegar a uma compreensão definitiva sobre o divino. Porém, a crítica de Hume à religião não se limitava a uma rejeição das provas da existência de Deus ou dos milagres. Ele também analisou as origens da fé religiosa de maneira psicológica e histórica. Em sua obra Diálogos sobre a Religião Natural, Hume explorou como as crenças religiosas se formam nas mentes humanas e como elas são perpetuadas nas sociedades. Ele sugeriu que a religião poderia ser explicada como uma resposta natural à inquietude humana diante das incertezas da vida e da morte. A religião, segundo Hume, nascia de uma necessidade humana de encontrar conforto e explicação para os mistérios da existência. Hume também se dedicou a questionar as doutrinas morais baseadas na religião. Para ele, a moralidade não dependia de uma autoridade divina ou de um sistema de mandamentos religiosos, mas sim da natureza humana e das emoções humanas. A moralidade, em sua visão, era uma construção social baseada na simpatia e nos sentimentos de aprovação ou desaprovação que temos em relação às ações dos outros. A fé religiosa, portanto, não deveria ser vista como a base da moralidade, mas como um produto das emoções humanas e da interação social. Por sua crítica à religião, Hume teve um impacto significativo nas discussões filosóficas sobre a razão e a fé, especialmente no contexto do Iluminismo, que estava em ascensão na Europa. Embora sua abordagem cética fosse uma novidade, ela ajudou a estimular um debate mais amplo sobre a relação entre a razão, a fé e a ciência, um debate que se intensificaria nos séculos seguintes. O legado de Hume nesse sentido foi fundamental para o desenvolvimento do pensamento moderno, pois ele questionou as bases metafísicas da religião e colocou a razão humana como o principal instrumento para alcançar o conhecimento. O ceticismo de Hume também se estendia ao campo da metafísica, em que ele questionava muitas das noções tradicionais de substância, causa e identidade. Hume rejeitava as explicações metafísicas complexas que tentavam explicar a realidade em termos de causas primeiras ou substâncias imutáveis. Para ele, a realidade deveria ser compreendida em termos de impressões e ideias derivadas da experiência sensorial. A busca por explicações metafísicas sobre a natureza última das coisas, como as que buscavam a causa primária do universo, era, na visão de Hume, uma empreitada vazia e inútil, uma vez que tais explicações não podiam ser comprovadas pela experiência. Sua crítica ao conhecimento metafísico não era uma rejeição total à filosofia, mas uma tentativa de delimitar as fronteiras do que poderia ser considerado conhecimento legítimo. Hume acreditava que a filosofia deveria se concentrar na análise do que é empiricamente verificável, ou seja, do que pode ser observado e experimentado. Ele se opunha à especulação metafísica que se distanciava da experiência concreta e das evidências sensoriais, considerando-a como algo inútil e, em muitos casos, perigoso para a clareza do pensamento humano. O ceticismo de Hume teve uma importância crucial para a filosofia moderna ao desafiar as fundações do conhecimento e da religião. Sua abordagem empírica e cética não apenas questionou as bases da metafísica e da teologia, mas também ajudou a pavimentar o caminho para a filosofia da ciência e para o desenvolvimento do pensamento crítico. A partir de suas ideias, filósofos como Kant e outros pensadores iluministas seriam levados a reconsiderar as capacidades da razão humana e a natureza do conhecimento, influenciando profundamente o curso da filosofia nos séculos seguintes. A filosofia de David Hume teve um impacto profundo e duradouro no desenvolvimento do pensamento moderno. Sua crítica ao racionalismo, sua visão empirista do conhecimento e seu ceticismo em relação à religião e à metafísica não apenas marcaram uma ruptura com as tradições filosóficas anteriores, mas também abriram caminho para novas abordagens no entendimento da mente humana, da ciência e da moralidade. Hume não apenas desafiou os pressupostos de seu tempo, mas suas ideias continuaram a reverberar ao longo dos séculos, influenciando filósofos e pensadores de diversas áreas do conhecimento. A influência de Hume é especialmente notável no desenvolvimento da filosofia kantiana e na formação das ciências humanas, incluindo a psicologia. A relação entre Hume e Immanuel Kant é um dos marcos mais significativos da história da filosofia. Kant, ao se deparar com o ceticismo radical de Hume, reconheceu que suas ideias haviam colocado em questão as fundações do conhecimento e da metafísica, o que o levou a uma reavaliação profunda da filosofia.
Kant relatou, em várias de suas obras, que foi a leitura de Hume que despertou nele uma revolução copernicana no pensamento filosófico. Kant passou a perceber que, se o conhecimento é limitado pela experiência, como Hume sugeria, então seria impossível conhecer a realidade de forma objetiva e independente da mente humana. No entanto, Kant procurou superar o ceticismo de Hume, argumentando que, embora todo o conhecimento tenha origem na experiência, a mente humana também desempenha um papel ativo na organização e estruturação das percepções. Para Kant, o conhecimento não se limitava apenas às impressões sensoriais, mas era mediado pelas categorias e estruturas da razão humana. Essa reinterpretação kantiana do empirismo humeano resultou na criação de uma nova filosofia, conhecida como o idealismo transcendental. Kant acreditava que, para que o conhecimento fosse possível, a mente humana deveria estar equipada com certas estruturas cognitivas inatas, como o espaço, o tempo e as categorias de causalidade, que permitiam organizar e interpretar as experiências sensoriais. Dessa forma, embora o conhecimento se originasse da experiência, ele era também moldado pela estrutura da mente humana. A filosofia de Kant representou uma tentativa de resolver o impasse entre o empirismo de Hume e o racionalismo, criando uma síntese que reconhecia a importância da experiência, mas também afirmava o papel ativo da razão na construção do conhecimento. Outro filósofo influenciado por Hume foi John Stuart Mill, um dos principais defensores do utilitarismo e um dos grandes nomes do empirismo britânico. Mill, ao construir sua teoria moral e política, baseou-se fortemente nas ideias humeanas sobre a moralidade e a psicologia humana. Hume acreditava que a moralidade estava enraizada na experiência e nos sentimentos humanos, e Mill adotou essa perspectiva ao desenvolver uma ética baseada na busca pelo prazer e na redução do sofrimento. A ideia de que a moralidade se origina de sentimentos e emoções foi uma contribuição importante de Hume para o pensamento moderno, e Mill a utilizou para justificar a moralidade utilitarista, que se concentra na maximização do bem-estar e da felicidade para o maior número de pessoas. Além disso, a filosofia da mente também foi profundamente influenciada pelas ideias de Hume. Ele foi pioneiro ao entender a mente humana não como uma entidade estática ou uma substância imutável, mas como um conjunto dinâmico de percepções, ideias e sentimentos. Essa visão psicológica da mente teve um impacto significativo no desenvolvimento da psicologia moderna. Hume foi um dos primeiros filósofos a argumentar que as emoções e os sentimentos têm um papel central na formação do caráter humano e das ações morais. Sua ênfase na simpatia como um princípio moral básico abriu caminho para uma abordagem mais empática e emocional da psicologia, que influenciaria teorias modernas sobre a natureza humana, a moralidade e o comportamento social. A psicologia, como campo científico, também deve muito a Hume. Ele foi um dos primeiros a abordar a mente humana de uma forma científica, ainda que sem os recursos modernos de pesquisa empírica. Hume entendeu que os processos mentais não podiam ser explicados de forma abstrata ou metafísica, mas deveriam ser estudados como fenômenos naturais, resultantes da interação de impressões sensoriais e das operações da mente. Em sua análise das emoções, Hume propôs que elas eram reações naturais e espontâneas que surgiam como respostas a percepções, e que essas respostas emocionais formavam a base para a moralidade humana. Essa perspectiva influenciaria, ao longo do tempo, a psicologia evolucionista e a psicologia social, que se baseiam na ideia de que os sentimentos e as reações emocionais desempenham um papel fundamental na adaptação e sobrevivência humana. Além de sua influência direta sobre filósofos e psicólogos, a obra de Hume também teve um impacto significativo no campo da epistemologia. Sua crítica à razão e sua ênfase na experiência como base do conhecimento fizeram dele um dos principais defensores do empirismo na tradição filosófica. A epistemologia moderna, particularmente nas correntes que se alinham ao empirismo lógico e ao positivismo, foi profundamente moldada por Hume. A ênfase na verificação empírica e a rejeição da especulação metafísica que caracterizam o empirismo moderno tem suas raízes na obra humeana, que desafiou as tentativas de construir sistemas filosóficos abstratos sem uma base sólida na experiência sensorial. Ainda no campo da epistemologia, a dúvida de Hume sobre a indução teve um impacto duradouro nas teorias científicas. A crítica de Hume à indução, ou à inferência de leis gerais a partir de casos particulares, gerou um problema filosófico significativo, que foi mais tarde abordado por filósofos como Karl Popper. Popper, no século XX, formulou a teoria da falsificabilidade como um critério para distinguir as ciências das pseudociências.
Para Popper, a ciência não poderia se basear em induções que presumem a regularidade do futuro com base em experiências passadas. Em vez disso, ele propôs que as teorias científicas deveriam ser formuladas de maneira que pudessem ser testadas e potencialmente refutadas pela experiência. Esse debate, que se origina da crítica de Hume à indução, continua a ser uma questão central na filosofia da ciência. A crítica de Hume à causalidade também teve implicações importantes para o desenvolvimento das ciências. Sua dúvida sobre a possibilidade de conhecer a causalidade de forma absoluta influenciou a maneira como os cientistas e filósofos abordam a questão das leis naturais. Em vez de procurar uma explicação metafísica ou universal da causalidade, muitos pensadores adotaram uma abordagem mais pragmática e experimental, em que a causalidade é entendida como uma relação observada entre eventos, mas sem a pretensão de uma compreensão definitiva e ontológica. A ênfase em observar padrões e regularidades, sem supor que se trata de uma verdade absoluta, tornou-se uma característica central da ciência moderna. Hume também deixou um legado importante na filosofia política. Embora sua obra não tenha sido explicitamente dedicada a esse campo, sua análise da natureza humana e da moralidade teve implicações políticas significativas. Hume acreditava que as instituições sociais deveriam ser fundamentadas em princípios morais que promovem o bem-estar coletivo, mas sem a necessidade de uma base religiosa ou metafísica. Sua defesa do pragmatismo político e da crítica ao dogmatismo religioso ajudou a abrir caminho para uma filosofia política mais secular e voltada para os direitos individuais e a justiça social, influenciando pensadores políticos como Adam Smith, Thomas Jefferson e outros líderes do Iluminismo. David Hume, como um dos maiores expoentes do empirismo, propôs uma teoria do conhecimento que desafiava a filosofia racionalista da época. A sua concepção de que todo conhecimento deriva da experiência sensorial transformou a maneira como os filósofos abordaram a questão da origem e dos limites do conhecimento humano. A experiência, para Hume, não era apenas a base do conhecimento, mas também a única fonte válida para adquirir qualquer tipo de entendimento verdadeiro sobre o mundo. Sua abordagem empírica se distancia de teorias que colocam a razão ou as ideias inatas como fontes primárias do conhecimento, como era o caso do racionalismo cartesiano. Hume introduziu, assim, uma radicalização do empirismo, afirmando que nossas ideias e concepções sobre o mundo não são inatas nem derivadas de uma razão abstrata, mas sim de impressões sensoriais. Em sua obra Tratado da Natureza Humana, ele divide o conhecimento humano em duas categorias fundamentais: impressões e ideias. As impressões são as percepções diretas e vívidas que temos do mundo exterior, como as sensações de calor, frio, cor e som. Já as ideias são cópias mais fracas das impressões, representações mentais que surgem em nossa mente após o contato com o mundo sensorial. Para Hume, todo o conhecimento humano começa com essas impressões, e as ideias que formamos são simplesmente reflexões dessas primeiras experiências. Essa teoria empirista das impressões e ideias gerou uma profunda reinterpretação da natureza do conhecimento. Hume não acreditava que as ideias fossem cópias fiéis de uma realidade externa. Pelo contrário, ele argumentava que a mente humana ativa e seletivamente organiza as impressões recebidas, construindo a partir delas uma rede complexa de ideias. A mente, portanto, não é uma tábula rasa, mas sim um órgão dinâmico que opera sobre as impressões sensoriais para gerar conceitos, crenças e conhecimentos. Essa ideia transformou a concepção da mente humana em um campo de construção ativa, mais flexível do que o que se encontrava nos modelos intelectuais anteriores. Para Hume, uma das implicações mais importantes de sua teoria do conhecimento era a natureza das leis da causalidade. Enquanto a filosofia cartesiana e a tradição escolástica defendiam a existência de causas metafísicas universais e necessárias, Hume desafiou essas concepções ao sustentar que a causalidade não pode ser algo que a razão humana compreende de forma direta. Em vez disso, ele sugeria que a ideia de causalidade surge da experiência repetida de eventos que se sucedem de maneira regular. A mente humana, ao observar que certos eventos se sucedem sempre de forma consistente, começa a associar um evento a outro e, com isso, a ideia de causa e efeito é formada. Essa explicação da causalidade, no entanto, introduz um ceticismo radical, pois Hume argumentava que, embora sejamos levados a acreditar que a causa é uma conexão necessária entre os eventos, essa crença é apenas uma projeção da mente humana, não uma certeza absoluta.
Não podemos conhecer a verdadeira natureza da causalidade, nem demonstrá-la de maneira lógica ou empírica. O que chamamos de causalidade é, portanto, uma crença baseada na observação constante de uma sequência de eventos, mas sem uma garantia de que essa sequência seja verdadeiramente necessária. Esse problema da indução, ou seja, a dificuldade de justificar a crença de que o futuro se comportará como o passado, se tornaria uma das questões mais debatidas na filosofia da ciência. Hume também desafiou o conceito tradicional de substância, que sustentava que o mundo era composto por entidades permanentes e imutáveis. Em sua análise, ele argumentou que não temos acesso direto a uma substância fundamental e imutável, mas sim a um conjunto de percepções e impressões que nos são apresentadas de forma contínua e que a mente constrói, a partir dessas percepções, a ideia de uma substância permanente. Por exemplo, a ideia de o eu ou o self não seria algo dado, mas uma ficção criada pela mente com base na percepção de nossas experiências contínuas. Para Hume, o eu era apenas um feixe de percepções em constante mudança, e não uma entidade estável ou imutável. A proposta de Hume gerou um dos maiores debates na filosofia, pois ela implicava que a própria possibilidade de conhecimento era mais limitada do que se pensava. Se o conhecimento não fosse fundado em uma razão universal, e se todas as nossas ideias fossem, de fato, criações mentais baseadas em impressões sensoriais, isso significava que o conhecimento sobre o mundo exterior não poderia jamais ser uma verdade absoluta. Tudo o que podemos afirmar, segundo Hume, são probabilidades baseadas em experiências passadas, e não certezas indiscutíveis. O filósofo trouxe à tona a fragilidade do conhecimento humano e desafiou a tradição filosófica ao sugerir que a razão humana tem limites claros e definidos. Porém, mesmo dentro desse ceticismo, Hume não era completamente negativista em relação à capacidade da razão humana. Ele acreditava que, embora não possamos conhecer a realidade última das coisas, ainda assim podemos agir racionalmente dentro dos limites da experiência. A razão humana tem, para Hume, uma função prática e útil, ela nos ajuda a lidar com o mundo, a organizar nossa experiência e a formar julgamentos morais. Mas ela não deve ser confundida com uma capacidade de alcançar verdades absolutas ou universais. A razão, então, não deve ser vista como uma ferramenta para descobrir a realidade em sua totalidade, mas sim como uma ferramenta adaptativa, útil dentro dos limites da experiência sensorial. A relação entre razão e emoção também foi um ponto central na filosofia de Hume. Ele acreditava que as emoções humanas desempenham um papel fundamental no processo de tomada de decisão e na formação do conhecimento moral. A razão, para ele, não pode ser separada das emoções, pois os julgamentos morais e as decisões humanas são, na sua essência, movidos por sentimentos e emoções, como a simpatia. A moralidade, para Hume, não é algo que se deriva da razão pura, mas sim de uma capacidade humana de simpatizar com os outros e de aprovar ou desaprovar ações com base nas emoções que elas nos provocam. Assim, sua filosofia do conhecimento é intrinsecamente ligada à psicologia e à ética, pois as emoções humanas são fundamentais para a formação de nossas ideias e julgamentos. Esse entendimento de Hume sobre a interação entre razão e emoção teve implicações profundas para o desenvolvimento da psicologia moderna. Sua visão de que a mente humana não é uma máquina puramente racional, mas uma rede dinâmica de emoções, impressões e ideias, antecipou muitas das discussões contemporâneas sobre o papel das emoções na cognição e no comportamento humano. Filósofos e psicólogos posteriores, como William James e David Hume, refletiriam sobre essas questões de forma mais detalhada, influenciados pela obra de Hume. O entendimento de que as emoções desempenham um papel central na construção do conhecimento e na tomada de decisões foi uma revolução na forma de pensar sobre a mente humana. A crítica de Hume à razão humana também influenciou os desenvolvimentos na filosofia política. Hume acreditava que as sociedades humanas não poderiam ser baseadas em um sistema racional e universal de leis, como defendia o racionalismo. Em vez disso, ele argumentava que as instituições políticas e as normas sociais surgem de convenções e práticas humanas, que são moldadas pelas necessidades sociais e pelas emoções das pessoas. Isso abriu o caminho para uma abordagem mais pragmática da política, em que as instituições sociais são vistas como produtos da história e da experiência, e não como expressões de uma razão universal ou de um contrato social abstrato.
David Hume não foi apenas um filósofo empírico preocupado com a natureza do conhecimento e da mente humana, mas também um crítico feroz das tradicionais doutrinas religiosas e metafísicas de seu tempo. Sua abordagem filosófica, marcada pelo ceticismo e pela dúvida meticulosa, levou a questionar as bases da fé religiosa, bem como as explicações metafísicas que pretendiam ir além da experiência sensorial. Ao longo de sua vida, Hume expressou um ceticismo que não se limitava ao conhecimento científico ou à razão, mas também se estendia às crenças religiosas, principalmente aqueles argumentos que afirmavam a existência de causas e realidades além do que poderia ser observado ou comprovado. Uma das áreas em que o ceticismo de Hume se revelou com mais força foi sua análise da crença religiosa em milagres. Em sua obra Uma Investigação sobre o Entendimento Humano e, mais tarde, na Investigação sobre os Princípios da Moral, Hume apresentou uma das mais célebres críticas aos milagres. Para Hume, um milagre era uma violação das leis naturais, e portanto, um evento que, pela própria definição, deveria ser extremamente improvável. Ele argumentava que a evidência para um milagre sempre seria insuficiente, pois seria mais razoável acreditar que testemunhas estavam equivocadas ou foram influenciadas por superstições do que aceitar a possibilidade de uma violação das leis da natureza. Em sua crítica, Hume afirmava que a probabilidade de que relatos de milagres fossem simplesmente baseados em erros humanos era muito maior do que a probabilidade de que as leis da natureza fossem violadas. Esse argumento gerou um impacto significativo no pensamento filosófico e teológico. Hume, ao defender que a experiência e as evidências empíricas deveriam ser os critérios fundamentais para avaliar qualquer tipo de alegação sobre o mundo, desafiava diretamente a aceitação de eventos milagrosos, que são geralmente baseados em relatos sem uma verificação rigorosa ou em uma aceitação dogmática das escrituras religiosas. Essa crítica à possibilidade de milagres também reflete o seu ceticismo mais amplo, que questionava a capacidade da razão humana de conhecer realidades além da experiência sensorial. Para Hume, qualquer conhecimento que se pretenda verdadeiro deve ter uma base sólida na observação e na experiência direta, e não em especulações metafísicas ou religiosas. Além de sua crítica aos milagres, Hume também criticou as provas tradicionais para a existência de Deus. Durante séculos, filósofos e teólogos haviam tentado demonstrar a existência de Deus por meio de argumentos metafísicos, como o argumento cosmológico, que afirma que tudo o que existe precisa ter uma causa, e portanto deve haver uma causa primeira, que seria Deus, e o argumento teleológico, que observa a ordem e o design no universo como evidência de um Criador. Hume, no entanto, desafiou esses argumentos, apontando para as falhas lógicas e empíricas que permeavam tais raciocínios. Ele não negava, de forma absoluta, a possibilidade de um ser supremo, mas argumentava que não havia provas suficientes e concretas para justificar a crença em Deus com a mesma certeza com que justificamos outras crenças baseadas em evidências empíricas. Na investigação sobre os princípios da moral, Hume tratou da religião de forma mais ampla, argumentando que as crenças religiosas não eram produto da razão, mas da emoção e da tradição. Para ele, a religião surgia de uma necessidade humana de encontrar explicações para o desconhecido e de enfrentar os temores existenciais, como a morte e o sofrimento. Essa análise psicológica da religião foi uma das contribuições mais profundas de Hume para a filosofia moderna. Ele acreditava que, em grande parte, as pessoas acreditavam em Deus ou em milagres não por uma reflexão racional, mas porque essas crenças satisfaziam necessidades emocionais e psicológicas. O pensamento humano, segundo Hume, é muitas vezes guiado mais pela emoção do que pela razão, e isso se reflete claramente nas crenças religiosas. O ceticismo de Hume em relação à religião também o levou a questionar o papel da moralidade nas doutrinas religiosas. Em um mundo onde a moralidade é determinada por leis divinas ou ordens transcendentais, Hume não acreditava que as pessoas necessariamente precisassem de uma autoridade divina para agir moralmente. Ao contrário, ele argumentava que a moralidade surgia da empatia e da simpatia humanas, como uma resposta natural aos sentimentos de prazer e sofrimento. A moralidade, em sua visão, era baseada em um entendimento compartilhado das emoções humanas e das consequências de nossas ações no bem-estar dos outros, em vez de ser um sistema de mandamentos divinos impostos de fora para dentro. Essa visão humanista da moralidade foi uma ruptura com as doutrinas religiosas que viam a moralidade como algo imposto por um ser superior.
Esse posicionamento de Hume em relação à religião e à metafísica também tem implicações mais amplas para o entendimento da natureza humana. Hume acreditava que a tendência humana a acreditar em explicações sobrenaturais era uma extensão de uma característica mais geral, a busca por causas e explicações para os fenômenos que nos cercam. Mesmo que as explicações religiosas ou metafísicas não fossem baseadas em evidências empíricas, elas preenchiam um papel psicológico importante ao oferecerem respostas para as questões existenciais mais profundas. O ser humano, portanto, busca compreender o mundo e encontrar um sentido em sua existência, e a religião, muitas vezes, oferece esse sentido, mesmo que de uma maneira que não possa ser validada pela razão pura. O ceticismo religioso de Hume não significa, entretanto, que ele fosse completamente contrário à religião em termos sociais e psicológicos. Hume não era um ateu militante, mas um filósofo que abordava a religião com a mesma perspectiva crítica com que avaliava qualquer outra forma de conhecimento. Ele reconhecia o valor da religião como um fenômeno cultural e psicológico, mas estava convicto de que a fé religiosa deveria ser vista com cautela, principalmente quando se tratava de afirmações sobre a natureza do universo ou da moralidade. Sua crítica à religião não era uma negação da sua importância na vida humana, mas um chamado para uma abordagem mais racional e menos dogmática. Além disso, o ceticismo de Hume em relação à metafísica e à religião contribuiu significativamente para o desenvolvimento do pensamento secular moderno. Ele ajudou a estabelecer uma linha de pensamento que priorizava a razão, a evidência empírica e a experiência sobre dogmas religiosos e especulações metafísicas. Seu trabalho foi uma pedra fundamental na construção de uma filosofia que, mais tarde, seria expandida pelo Iluminismo e pelos pensadores científicos, que buscavam uma compreensão do mundo baseada em observações e experimentações rigorosas, em vez de nas interpretações sobrenaturais. A crítica de Hume à religião e à metafísica também teve um impacto profundo no pensamento político. Ao questionar a autoridade das crenças religiosas, ele abriu caminho para uma reflexão sobre a separação entre religião e política. Hume, ao contrário de outros filósofos de sua época, não via a religião como uma base necessária para a moralidade ou para a organização das instituições sociais. Sua visão de uma moralidade baseada na simpatia humana e em acordos sociais ajudou a construir as bases para um pensamento político secular que se desenvolveria mais tarde, influenciando o liberalismo político e a defesa de um Estado laico. A obra de Hume representa uma das mais ousadas críticas ao pensamento religioso e metafísico da sua época. Sua abordagem cética, que questionava a validade das crenças religiosas e das explicações metafísicas sem fundamento empírico, abriu caminho para uma filosofia mais crítica e científica, que influenciaria profundamente o pensamento moderno. Embora suas ideias tenham sido vistas como controversas em sua época, hoje elas são reconhecidas como um marco importante na evolução da filosofia, da ciência e do secularismo. David Hume, como um dos mais destacados filósofos do Iluminismo, deixou um legado que reverbera até os dias atuais, tanto na filosofia quanto nas ciências sociais e naturais. Sua obra desafiou as ideias preconcebidas sobre a razão, o conhecimento, a moralidade e a religião, oferecendo uma nova visão sobre a natureza humana e o funcionamento da mente. Embora em sua época muitas das suas ideias tenham sido vistas como controversas, hoje, Hume é amplamente reconhecido como um dos pensadores mais influentes na história da filosofia, cujas ideias moldaram o pensamento moderno em diversas áreas. O impacto de Hume na filosofia contemporânea é imenso, especialmente no que se refere ao desenvolvimento do empirismo e do ceticismo. Sua teoria do conhecimento, centrada na ideia de que todo saber provém das impressões sensoriais, influenciou diretamente o desenvolvimento da psicologia, da epistemologia e da filosofia da mente. Ao rejeitar a ideia de que a razão pura pode nos conduzir a verdades universais sobre o mundo, Hume abriu caminho para uma abordagem mais pragmática e baseada na experiência, que seria desenvolvida mais tarde por filósofos como Immanuel Kant e John Stuart Mill. Kant, em particular, foi profundamente influenciado pelas críticas de Hume à causalidade e à indução. O famoso episódio em que Kant afirmou que Hume o despertou de seu sono dogmático o revela como a crítica de Hume ao conhecimento empírico e à validade da razão foi um dos catalisadores para a revolução crítica de Kant. Kant, ao contrário de Hume, tentou conciliar o empirismo e o racionalismo, criando sua própria teoria do conhecimento, na qual as categorias da mente humana moldam a experiência que temos do mundo.
No entanto, a crítica humeana à causalidade e à indução ainda permanece central nas reflexões kantianas sobre a limitação do conhecimento humano. Além de influenciar Kant, Hume também deixou sua marca no pensamento político e ético. Seu trabalho sobre moralidade, centrado na ideia de que as ações morais são fundadas na simpatia e nas emoções humanas, teve uma repercussão duradoura, especialmente na filosofia utilitarista de figuras como Jeremy Bentham e John Stuart Mill. A teoria moral de Hume, que sugere que os seres humanos agem de acordo com sentimentos e emoções, foi uma base importante para o desenvolvimento do utilitarismo, que enfatiza a busca pelo bem-estar coletivo e o cálculo das consequências das ações. Na ética, Hume também desafiou a concepção tradicional de moralidade derivada de um código divino ou de uma razão universal. Para ele, a moralidade não era algo imposto externamente, mas emergia de nossas reações emocionais e sociais. Isso abriu o caminho para uma compreensão mais secular e pragmática da moralidade, uma que poderia ser abordada de forma científica e empírica. Sua visão de que a moralidade é mais social do que transcendente contribuiu significativamente para a filosofia política moderna, especialmente no que se refere à ideia de direitos humanos, justiça social e à promoção do bem-estar. Na ciência política, as ideias de Hume sobre o papel das instituições sociais e da política como resultado das práticas e convenções humanas também influenciaram o desenvolvimento do liberalismo. Sua crítica ao contratualismo de pensadores como Thomas Hobbes e John Locke, que defendiam uma fundação racional para o governo, foi uma antecipação das ideias modernas de uma política democrática mais pragmática e menos baseada em abstrações metafísicas. Para Hume, a política era antes uma construção histórica, nascida das necessidades e desejos humanos em contextos específicos, em vez de uma expressão de uma razão pura ou de leis divinas. Além disso, o ceticismo de Hume teve uma profunda influência no desenvolvimento da filosofia da ciência, especialmente no que se refere à indução e ao método científico. O problema da indução, levantado por Hume, questiona a legitimidade das inferências baseadas em observações passadas para prever eventos futuros. Esse problema continuaria a ser uma questão central na filosofia da ciência, com filósofos como Karl Popper expandindo a crítica de Hume e defendendo a ideia de que a ciência não pode ser justificada com base em observações passadas, mas sim por meio de falsificações e testes rigorosos. A ideia de que a ciência é sempre provisória e sujeita à revisão também tem raízes na visão cética de Hume. No campo da psicologia, Hume também teve um papel fundamental ao destacar a importância das emoções e dos sentimentos no comportamento humano. Sua compreensão da mente humana como sendo dominada por percepções sensoriais e sentimentos emocionais foi uma contribuição pioneira para a psicologia moderna, que, mais tarde, se consolidaria com a psicologia experimental e a psicologia cognitiva. As ideias de Hume sobre a mente e as emoções ajudaram a construir uma base para os estudos de comportamento humano que, eventualmente, influenciariam teorias psicológicas como o behaviorismo e a psicologia evolucionista. Sua reflexão sobre o eu e a natureza da identidade pessoal também teve um impacto profundo na filosofia da mente. Ao argumentar que o eu não é uma substância permanente, mas sim uma coleção de percepções em constante mudança, Hume desafiou a noção tradicional de uma identidade fixa e eterna. Essa concepção se relaciona com questões contemporâneas sobre a identidade, a consciência e a noção de self, especialmente em campos como a neurociência e a filosofia da mente, que examinam como o cérebro cria a sensação de identidade ao longo do tempo. A influência de Hume também pode ser vista nas ciências sociais, particularmente na teoria social e na economia. Suas ideias sobre a moralidade como algo baseado na simpatia e nos sentimentos humanos ajudaram a moldar o pensamento sobre a construção de normas sociais e políticas. Além disso, sua visão das instituições sociais como produto de práticas humanas históricas e de convenções coletivas antecipou a abordagem sociológica moderna, que vê as instituições como construções sociais, sujeitas a mudanças e influências externas, em vez de algo dado pela natureza ou pela razão pura. Em relação à economia, Hume influenciou pensadores como Adam Smith, com quem compartilhou muitas ideias sobre a natureza humana, a moralidade e as instituições sociais. Hume e Smith discutiram em detalhes a formação do mercado e o papel das instituições econômicas na sociedade. A concepção de Hume de que os indivíduos são motivados por sentimentos e interesses próprios, mas também influenciados pela simpatia, teve uma grande influência no desenvolvimento da teoria econômica moderna, especialmente na teoria do valor e da troca. No entanto,
Talvez uma das maiores legados de Hume tenha sido seu estilo filosófico. Ao invés de adotar uma abordagem dogmática ou abstrata, Hume sempre se concentrou na investigação cuidadosa da experiência humana e dos limites do conhecimento. Sua abordagem empírica e cética, que rejeitava qualquer pretensão de conhecimento absoluto e se concentrava no exame crítico das crenças humanas, estabeleceu um novo padrão para a filosofia, caracterizando-a como um campo em que se busca a clareza, a precisão e a reflexão cuidadosa, em vez de certezas indiscutíveis. O impacto do pensamento de Hume na filosofia e além dela continua a ser evidente em debates contemporâneos sobre a epistemologia, a ética, a política e as ciências sociais. Sua visão de que a razão humana tem limites bem definidos e que o conhecimento é sempre baseado na experiência, na observação e nas emoções continua a desafiar os filósofos modernos a repensarem as bases do conhecimento e da moralidade. Seu ceticismo em relação a explicações metafísicas e religiosas abriu um caminho para um entendimento mais secular e pragmático da vida humana, e sua defesa de uma filosofia empírica e crítica permanece um modelo para aqueles que buscam compreender a complexidade do pensamento humano. O pensamento de David Hume, profundamente inovador e, em muitos aspectos, desafiador, permanece relevante até os dias atuais. Sua obra não apenas moldou os contornos da filosofia moderna, mas também desempenhou um papel central na construção de uma visão de mundo que privilegia a experiência sensorial, a razão empírica e o ceticismo saudável. Em um cenário contemporâneo, onde questões sobre conhecimento, moralidade e fé continuam a ser debatidas, as contribuições de Hume continuam a influenciar uma ampla gama de disciplinas, como a filosofia, as ciências sociais, a psicologia e a economia. Seu trabalho não pode ser considerado apenas uma peça histórica de erudição, mas uma base vital para a crítica contemporânea de muitas das questões que ele abordou. O empirismo de Hume, que sustentava que o conhecimento é originado da experiência sensorial, continua sendo um pilar essencial na epistemologia moderna. A noção de que nossas percepções e experiências moldam nossa compreensão do mundo levou à posterior elaboração de teorias do conhecimento que reconhecem a interdependência entre os seres humanos e o ambiente sensorial. Nos campos da psicologia cognitiva e da neurociência, onde os processos sensoriais e cerebrais são amplamente estudados, o legado de Hume sobre a experiência como fonte primária de conhecimento ainda é pertinente. O próprio processo de formação de ideias e conceitos em nossa mente continua a ser uma questão que perpassa tanto os estudos filosóficos quanto as ciências experimentais, com muitos teóricos atuais se debruçando sobre as limitações e as possibilidades do conhecimento humano à luz das críticas de Hume. Uma das questões centrais levantadas por Hume, o problema da indução, continua a ser um desafio para a filosofia da ciência. O raciocínio indutivo, que nos permite generalizar a partir da observação de casos particulares, não pode ser justificado de forma lógica, pois nunca é possível garantir que o futuro será como o passado. O ceticismo de Hume sobre a indução abriu um debate que se estende até os dias atuais, com filósofos como Karl Popper adotando uma abordagem falsificacionista para a ciência, rejeitando a ideia de que as leis científicas podem ser provadas por indução. A análise de Hume sobre como o conhecimento humano se baseia em inferências que não podem ser completamente justificadas desafia as pretensões de qualquer forma de conhecimento absoluto ou definitivo. Para Hume, a ciência, embora eficaz, nunca pode oferecer certezas absolutas, apenas explicações provisórias sujeitas a revisões contínuas. No campo da ética, o trabalho de Hume também teve um impacto duradouro, especialmente na ética moral e política. Hume foi um dos primeiros filósofos a afirmar que a moralidade não era derivada de uma razão pura e universal, mas, antes, das emoções humanas e da simpatia. Sua análise de como os sentimentos de prazer e dor orientam nossas ações éticas ajudou a moldar teorias modernas sobre a moralidade, incluindo o utilitarismo de Jeremy Bentham e John Stuart Mill, que também enfatizam a busca pelo bem-estar coletivo como fundamento moral. A crítica humeana ao racionalismo moral e à ideia de um código moral absoluto foi um ponto de inflexão na filosofia ética. Hoje, muitas correntes da ética contemporânea, como a ética do cuidado e as teorias da moralidade baseada em sentimentos, continuam a refletir a abordagem humeana da moralidade como algo profundamente humano e emocional, mais do que uma construção de regras objetivas. A política também foi uma área em que o pensamento de Hume teve um impacto duradouro.
Hume argumentou contra o contratualismo e a ideia de que o governo poderia ser fundado em um contrato racional, um pensamento que influenciou pensadores como John Locke e Jean-Jacques Rousseau. No lugar disso, Hume sugeriu que as instituições políticas são, na verdade, um produto histórico de práticas e convenções humanas. Essa visão pragmática da política, que vê as instituições como algo construído ao longo do tempo, com base em necessidades sociais e históricas, reflete uma abordagem muito mais flexível e adaptável para entender o governo e as estruturas sociais. No mundo contemporâneo, com suas complexas questões políticas e institucionais, a visão de Hume continua a oferecer insights importantes sobre como as instituições podem evoluir e como a política deve ser vista como uma construção social dinâmica, e não como uma expressão imutável de princípios universais. Além disso, a ideia de Hume sobre a religião e a metafísica teve um impacto considerável nas discussões filosóficas contemporâneas sobre o secularismo, a ciência e a fé. Seu ceticismo em relação aos milagres, à existência de Deus e aos argumentos metafísicos, que afirmavam verdades transcendentais além da experiência sensorial, permanece uma posição influente no debate entre ciência e religião. Nos tempos modernos, com o avanço do pensamento científico e a emergência de uma cultura secular, as questões que Hume levantou sobre as limitações do conhecimento religioso e metafísico continuam a ser fundamentais, especialmente em debates sobre o papel da religião na sociedade contemporânea. Filósofos e cientistas, como Richard Dawkins e Daniel Dennett, frequentemente citam Hume como uma influência central em sua crítica ao sobrenatural e à religiosidade dogmática. Outro ponto relevante na obra de Hume é sua análise da identidade pessoal e a natureza do eu. Em sua obra Tratado da Natureza Humana, Hume sugeriu que o eu não é uma substância permanente, mas sim um agregado de percepções que mudam constantemente. Essa visão de um self fluido, sem uma essência fixa, continua a ser um tema central na filosofia da mente e na psicologia. Com o advento da psicologia experimental e das neurociências, ideias sobre a identidade pessoal e a continuidade do self são hoje analisadas sob a ótica das mudanças neurais e psicológicas, com um crescente reconhecimento de que o eu é um fenômeno mais dinâmico e sujeito à transformação do que se imaginava no passado. Por outro lado, a crítica de Hume ao conceito de causalidade, em que ele sugeriu que não podemos observar a força causal das ações, mas apenas a regularidade com que os eventos seguem uns aos outros, também teve um grande impacto no desenvolvimento da filosofia da ciência. O problema da causalidade continua a ser um desafio filosófico, especialmente no estudo da física quântica e na tentativa de entender as relações causais no mundo subatômico, onde as leis da causalidade clássica parecem ser substituídas por probabilidades. Hume antecipou muitas das questões contemporâneas ao argumentar que a causalidade é uma construção mental baseada na experiência repetida e na expectativa, e não uma verdade objetiva sobre o mundo. O trabalho de Hume também teve implicações na psicologia social, especialmente no que diz respeito à teoria das emoções e à psicologia moral. A ênfase de Hume na simpatia como base para a moralidade e as relações sociais levou a uma maior compreensão de como as emoções moldam o comportamento humano e as interações sociais. As ciências sociais contemporâneas, incluindo a psicologia evolutiva e a sociologia, continuam a explorar como os sentimentos de empatia e simpatia, observados por Hume, são fundamentais para a construção de laços sociais, normas morais e práticas culturais. O reconhecimento de que o comportamento humano é, em grande parte, governado por emoções e relações interpessoais se alinha com as descobertas contemporâneas nas ciências sociais. O legado de David Hume é uma herança multifacetada que se estende por diferentes campos do conhecimento humano. Suas ideias sobre o empirismo, o ceticismo, a moralidade e a religião continuam a ser relevantes em debates filosóficos, científicos e sociais. Em um mundo em que as questões sobre o conhecimento, a ética e a natureza humana são mais complexas do que nunca, o pensamento de Hume oferece uma base para questionar as suposições dogmáticas, incentivar o pensamento crítico e promover uma abordagem mais reflexiva sobre as realidades humanas. Hume não apenas deixou uma marca profunda na filosofia de sua época, mas também forneceu um arsenal conceitual para aqueles que buscam compreender a natureza do mundo e da humanidade de uma maneira mais crítica, empírica e racional.